Dados da mais recente pesquisa eleitoral, que inclusive saiu nesta madrugada, pesquisa da Exame Ideia, que foi realizada inclusive entre os dias 15 e 20 de julho e entrevistou 1.500 pessoas por telefone. O registro dessa pesquisa, que eu vou passar aqui os dados para vocês agora, é o BR-09608/2022. Vamos aos números, Vini, dessa pesquisa, por favor. Luiz Inácio Lula da Silva, segundo a Exame Ideia, tem 44% das intenções de voto, seguido do presidente da República, Jair Bolsonaro, com 33%. Logo depois aparece Ciro Gomes com 8%, Simone Tebet com 4%, André Janones com 2%, Luiz Felipe Dávila com 1%, Pablo Marçal também 1%, Vera Lúcia 0,5%, Luciano Bivar 0,2%, Sofia Manzano 0,1%, José Maria Emael 0,1% e ninguém, branco ou nulo, somam 4%, não sabem ou não responderam à pesquisa, somam os seus 3%. O que nós temos aí de diferença segundo essa pesquisa realizada pela Exame Ideia na comparação com a anterior? Lula cai 1 ponto, Bolsonaro cai 3 pontos. O resto, todos aí oscilando 1 ponto para mais ou 1 ponto para menos, no caso, por exemplo, da Simone Tebet. Lembrando que tem aí esses 3 pontos percentuais para mais ou para menos, então estaria uma variação dentro da margem de erro também, né? Exatamente. Agora, posso falar uma coisa para vocês? Eu vou trazer a minha pesquisa. Essa pesquisa é muito boa. De um lado, aqui a gente vê alguns defendendo o Datafolha, certo? Institutos de pesquisa. Exatamente. Do outro, o Datapovo. Já ouviu falar desse Datapovo, Paulo? Sim, bem conhecido. Quem comparece, quem está nas ruas. Agora, eu tenho o Data Toalha. Data Toalha. O Data Toalha é ótimo. O Data Toalha é uma metrificação importantíssima que é realizada aqui na cidade de São Paulo, entre a Avenida 9 de Julho e a Alameda Lorena. Ali é um ponto, certo? Sei. Exibe o Data Toalha para mim, por favor, Vini, na tela. Segundo o Oswaldo das Toalhas, sim, ele vende toalha, é um grande empreendedor. Nós temos o seguinte resultado: 27 toalhas vendidas para o presidente da República, Jair Bolsonaro, desde o dia 1º de julho deste ano, 22 toalhas vendidas para Lula e, pasmem, esse número me chocou bastante. Diga. 22 toalhas vendidas para Simone Tebet. 22 também para Simone Tebet. Simone Tebet empatada nas toalhas. A família na Lula. Eu nem sabia que tinha toalha dela. Gente, Alameda Lorena com 9 de julho. Passa lá, o placar está sendo atualizado minuto a minuto. Caramba. É genial. Isso é genial porque vai vender a beça. Porque vai ter nesse lugar. Não tem toalha do Ciro? Empreendedor nato. Tem de tudo. Tem de todos. Tem Tarcísio, Rodrigo Garcia. Tem a toalha de empreendedor, gente. Tem que, mas o ponto é o seguinte, eu tava... Gênio, arrumou um comercial na Jovem Pan. Arrumou um comercial na Jovem Pan. Eu tava passando ontem na rua, eu falei, opa, peraí, que data podre. Vou passar lá, hoje mais tarde, depois do programa. Data toalha. Vai lá agora. Porque é pela toalha que a gente vê o nível de engajamento das pessoas. Porque o cara vai se limpar com a cara ou do Lula, do Bolsonaro ou da Tem que gostar muito pra ter essa toalha, né? Pede pra alguém da produção, algum de vocês de São Paulo, pra ir lá amanhã e eu garanto a vocês, eu aposto que não tem mais toalha do Bolsonaro amanhã. É verdade. Vamos mostrar amanhã, Paulo. Olha, cuidado que vocês ficam aí, vocês queimam a língua, hein? Toma cuidado. Muito bem. Vamos analisar um pouquinho os números aí do Data que vocês quiserem analisar. Cadê? Coloca aí na tela, Adoro Vini. Pesquisa. Olha, ó. A foto que eu tô falando. Gente, passei ontem aí, tô falando pra vocês. Passei ontem aí, quando eu bati o olho, eu falei, primeiro a gente tem que destacar o nível de empreendedorismo do brasileiro. Cá entre nós. Esse cara é um gênio, meu. Temos que bater palma pra um cara desse. E tem duas opções de Lula e de Bolsonaro. Não, se você entrar no Instagram dele, eu entrei no Instagram dele, Oswaldo Bandeiras. Oswaldo Toalhas ou Oswaldo Bandeiras? Eu vou checar direito. Eu vou procurar aqui. Oswaldo Toalha, se eu não me engano. O cara vai dando justamente um placar, entendeu? Bom isso. Ele já tá com quase 5 mil seguidores. Eu achei fenomenal. Um abraço pra você, Oswaldo. Você merece, cara. Você é um puta do empreendedor. É empreendedor sensacional. Agora, qual é o nível da pessoa que compra uma bandeira e se seca com a cara do Lula ou
ou do Bolsonaro. Não, e qual o nível da pessoa que tem foto do político dentro de casa? E que tem um ursinho do Trump em casa também. Não, mas aí não é cara de político. Não tem cara de político. Sentiu uma provocação, hein? Agora, a cara de um político. Imagina ter uma cara do Lula. Aí você acorda e dá de cara com isso todos os dias. Por falar em eleições, temos uma fala do presidente da República agora que eu queria trazer de agora, mas é questão de segundos. Olha só, ele diz o seguinte: divergir é discordar de perspectivas, Zoe Martínez, partindo do princípio de que desejamos a mesma coisa. Ser considerado antagônico de um corrupto condenado, responsável pelo maior esquema de assalto da história do país, cuja conta o povo está pagando até hoje, para mim, é motivo de orgulho. Foi o que disse Jair Bolsonaro. Você gostou, Guga, dessa fala? O Bolsonaro, ele precisa ir para esses temas que acabam incentivando o antipetismo. Isso é melhor para ele politicamente do que ele fazer uma reunião com o embaixador para se atirar no buraco de vez. Para falar, gente, quero dar um golpe, por favor se preparem, que é o que está acontecendo. Né? Já foram mais de 61 manifestações contrárias ao Bolsonaro. Então ele precisa mudar de fato a agenda. Faz sentido ele tentar retomar essa agenda de ataques à corrupção, porque isso de fato reativa o antipetismo. Agora, sobre a pesquisa, o Ciro, ele está numa situação tão delicada, ele não cresce, que quando teve a convenção para colocá-lo como candidato, né, dias atrás do PDT, de 19 deputados do partido, só 9 participaram da convenção. Daí você vê como ele está enfraquecido dentro do partido dele. Inclusive, ele não tem ainda um nome de vice e está sendo sabotado por parte do PDT. Uma grande parte do PDT do Rio, por exemplo, não está querendo abrir palanque, dar palanque para o Lula. Eles não querem o Ciro. Então, o Ciro, com esse tipo de pesquisa que mostra que ele não cresce, acaba reforçando essa tendência de que ele será abandonado, desidratado, e uma boa parte dos eleitores vão acabar migrando, 44%, dizem as pesquisas, devem ir para o Lula. Isso é o que está definindo, como falou o Paulo, se vai ter ou não um segundo turno. A Simone Tebet, ela não cresce por enquanto. Ela espera chegar até o dia 27, que é o dia da convenção do MDB, com 6 pontos. Ela está com 4 por enquanto. Então ela tem pouco tempo para crescer. Se ela não crescer, ela talvez não consiga convencer o partido que ela deva ser a candidata. Ela acha que tem 80% do diretório, mas está tendo uma movimentação dentro do partido dela para sabotá-la, inclusive com participação de Michel Temer, que foi chamado para tentar adiar o rolê dela. A gente já vai falar do volta a Temer aí. Será que vai rolar mesmo isso? Paulinho, só para a gente fechar, em relação a essa fala específica aí do Bolsonaro, uma análise rápida sua da pesquisa, por favor. Bom, acho que não dá para questionar o que o Bolsonaro falou. Isso. O Guga leu alguma coisa relacionada a golpe. Eu não consigo entender onde é que ele leu. Vou dar um golpe, alguma coisa do tipo. Acho que falhou, deve ter falhado o áudio. Vozes da cabeça. Golpe? Deve ter falhado o áudio. Só pode ter sido isso. Porque assim, o cara diz que ele tem orgulho em ser antagônico ao... falhou teu áudio mesmo. Ao grupo que tem que perpetuou, que liderou o maior esquema de corrupção da história do Brasil, talvez da história do mundo. É isso que ele está dizendo. E eu acho que isso é difícil de discordar, eu acho que é difícil de ter qualquer postura contra isso. Quanto à pesquisa, Paulo, eu sempre falo o seguinte. Se você for acompanhar a mancha de todas as pesquisas, porque é muito difícil, né? Você tem um Datafolha semana passada que mostra quase 20 pontos de diferença entre Bolsonaro e Lula. Aí você tem uma pesquisa futura que mostra 1 ponto de diferença. Aí você tem ontem mesmo, para não comparar pesquisas de datas diferentes, ontem uma pesquisa do Poder Data que mostra 6 pontos de diferença. E hoje, essa pesquisa que você acabou de citar da Exame, que mostra 11 pontos de diferença. Eu falo assim, mas 20 para 11, para 6, tem alguma coisa de errada. Fica difícil de você acreditar nesse tipo de coisa. Mas o que dá para ver, e se você olhar, é a única coisa que serve nesses agregadores de pesquisa, é você olhar a mancha. Você está vendo uma convergência. Você está vendo o Lula ali mais ou menos estável, mas até indo um pouquinho para baixo em termos de mancha, e um crescimento do presidente Bolsonaro. Sim. Agora, tem coisas que vão entrar em efeito ao longo dos próximos dias e meses.
Primeiro, sem dúvida nenhuma, a melhora econômica do Brasil. Isso já vem acontecendo. O desemprego vem caindo, os dados de crescimento econômico, a inflação brasileira parece estar entrando num momento sob controle. E você teve agora a questão da queda dos preços dos combustíveis, que é uma coisa que impacta muito eleitoralmente, e não dá para dizer que não vai ter efeito, mas eu não creio que seja o único efeito. Essa PEC das bondades que foi aprovada, provável que tenha um efeito eleitoral. Perfeito. Então, a disputa vai se tornar mais acirrada, o Paulo. Essa questão da desidratação do Ciro... Queridos, eu tô com o tempo super estourado. Estamos de volta ao vivo aqui com o nosso Morning Show para falar um pouquinho. A gente continua repercutindo essa pesquisa eleitoral Exame Idéia que saiu hoje, e também tem uma história aí do Temer, certo, Paulinha? Você quer adiantar essa história e aí a gente joga tudo no mesmo... O Guga trouxe um pouquinho disso, né? Então essa ala aí, que, enfim, não gostaria talvez dessa candidatura da Simone Tebet, conseguiu esse apoio do Temer para tentar prorrogar o lançamento oficial da campanha. Mas parece que o Baleia Rossi contornou e que tá fixo, vai acontecer mesmo, na data que ia acontecer e tal. E aí até que surgiu essa história do Volta Temer, né? Tipo, se chamaram o Temer, por que não o Temer? Sabe assim, agora, vamos lá, vai. Temer, quem sabe não é o Temer que vai resolver alguma coisa. Mas, ao que parece, enfim, apesar aí das resistências, ainda está lá Simone Tebet, as toalhas estão garantidas do seu Oswaldo, para quem está comprando, as 22 pessoas que compraram e tal, tá tudo certo. Tá lá, né, o nome dela, né? Vamos ver. Ainda tá lá. Por enquanto. No Brasil, tudo pode acontecer, vocês sabem disso, não é verdade? Mas, por enquanto, parece que tá lá. Mas será? Eu tenho muitas dúvidas, assim, se o Temer aceitaria ser candidato à presidência da República a essa altura do campeonato? Ele tá super no tapetão? Bem, maravilhoso, lá com a Marcela, tomando aquele vinho incrível. Se separaram. Separaram, Marcela e Temer. Separaram mesmo? Voltar? Não, porque separou e voltou. 10 horas e 50 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Nós estamos discutindo um pouco, iniciando a nossa discussão aqui. Iniciando não, estamos fazendo meio que um mix aqui do que a gente já falou a respeito das pesquisas, tanto essa Exame Idéia que saiu hoje quanto as outras, e agora esse fator Temer aí na disputa. Zoe, em seguida, eu estava lendo um texto do Correio da Manhã, do Cláudio Magnavita, que é diretor de redação, e peguei só um trechinho, porque o texto é longo, mas recomendo também que leiam, tem muita informação e faz sentido. Peguei um trechinho aqui no meio do texto que fala o seguinte: na verdade, o presidente do PSD é o grande incentivador da chapa TT, que é Tebet e Temer. TT. Uma engenharia confabulada há 6 meses e que foi da editorial do Correio da Manhã. Temer tem usado a sua cria no STF com uma destreza ímpar. Ele tem a sorte de ter agora o seu pupilo no comando do TSE, o que explica muita coisa neste xadrez do ativismo político no judiciário. Então, acredito que faz muito sentido isso, né? Criam o caos, o Alexandre de Moraes, todas essas perseguições, cria essa polarização, né? Aumenta, incentiva, alimenta a polarização para surgir um nome como o Temer, o pacificador, que vai trazer avanço para o país, e não é nem Lula, nem Bolsonaro. É como o Paulo fala, né? É para frente. Então, recomendo aí a leitura desse texto. E no começo fala que teve um jantar há um tempo atrás do Temer com empresários, e onde ele se colocou, né, como pacificador e foi aplaudido até pelo Kassab. Então, é uma história que não vem de agora, já tem um tempinho que eles estão montando aí esse cenário. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que o Temer faria mais votos que o Ciro, a Simone Tebet e todos os outros juntos. Mas você acha? Você tá doido. Eu acho. Cara, ele é o padrinho do Alexandre de Moraes. Olha, você acha que alguém vai esquecer isso? Que quem colocou essa pessoa aí, para não chamar de outra coisa, no judiciário foi ele. Tem um eleitorado que tá meio cansado da briga. Não, imagina. O Temer pegaria esse Não, porque manda prender deputado, que persegue jornalista e o povão não sabe. Imagina, você está subestimando. Alexandre de Moraes, vocês acham que o Temer ia pior do que o Ciro Gomes? Não. O Temer iria pior que o Ciro Gomes. Mas iria melhor que a Tebet? Iria melhor que a Simone Tebet? Olha, vamos fazer qualquer um. Só uma coisa. Você tem rancor do Temer? Não é rancor, porque é número. Ele tá com uma meia super fofa. Eu tenho uma meia sobre o Temer, inclusive por coincidência hoje. Mas o Temer, gente,
gente, eu estou falando de números, ele largou a presidência com 8% de aprovação. Ele chegou a mais de 80% de péssimo e ruim na pesquisa sobre popularidade. É o recorde absoluto desde 1985, quando começaram a medir a popularidade dos candidatos a presidente. Ele, portanto, é o recordista de impopularidade. É só a gente lembrar como é que ele deixou a presidência. Então, lembrando do histórico de rejeição do eleitor ao trabalho do Temer, à figura do Temer, a gente pressupõe que ele não vai ter uma votação muito expressiva. É por conta do histórico dele. E, Ursão, você falou que está com ouvido ruim, que você não entendeu. O Bolsonaro, ele construiu uma agenda muito negativa depois que ele fez a reunião com os embaixadores. Uma agenda anti-sistema, anti-resultado da eleição. Portanto, uma agenda, na opinião de boa parte da sociedade civil, dos políticos, dos juristas, uma agenda golpista. E ele está tentando reverter, mudando de assunto. Foi só isso que eu comentei, Ursão. Teu ouvido está ruim, então eu estou te relembrando. E a gente tem que ver agora se, de fato, essas benesses vão se reverter em números para o Bolsonaro. Muito bem. Porque falta, como disse o Paulo, 73 dias só para a eleição. Tem gente que acha que é muito pouco para o Bolsonaro avançar muito. Mas que ele vai carregar essa eleição para o segundo turno, tudo indica que vai. Paulinho, sua vez. O Cascão enxerga golpe em tudo, em absolutamente tudo. Tudo é golpe. Vocês estão muito banalizam a palavra igual nazismo e fascismo. Eles banalizam. Os Estados Unidos são em defesa do nosso sistema eleitoral. Todo mundo é nazista. Vamos lá, Os americanos saem em defesa. Não fui só eu. Senão o microfone dele corta. Não fui só eu. É o mundo. Cascão, quando o sujeito vai lá reúne os embaixadores com convite, com prerrogativas dele de presidente, e chama inclusive o presidente do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral para participar, eu não sei como é que você consegue enxergar nisso um golpe. Depois ele vai e faz um tweet se antagonizando Desculpa dar uma risada, foi golpe. Vai, continua. Tira meu áudio, porque não dá pra não rir de uma dela. Mas vai lá, continua passando pano. Vamos lá. Ninguém viu. É que a sua risada, Guga, ela atrapalha. Ela desconcentra qualquer pessoa com uma risada dessa. Mas continua aí com a passada de pano. Paulo, por favor. Foi uma reunião. Se o Guga quiser continuar falando, ele pode continuar falando. Não, continue com a passada. Desliga o microfone aqui do Guga pra mim, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Então o Cascão consegue enxergar golpe em tudo. É tudo golpe. Na verdade, estão prometendo que o Bolsonaro vai fazer um golpe. Não sei se vocês lembram. Desde 2017. 2017 disseram que o Bolsonaro ia dar um golpe. Esse golpe nunca vem. Ele é meio que tipo a prosperidade em país socialista. Ela é uma promessa de que uma hora as coisas vão melhorar, uma hora as coisas melhoram. O golpe do Bolsonaro uma hora vem, mas nunca vem de fato. As medidas são todas institucionais, sempre dentro da Constituição. Não me mostraram uma linha de ilegalidade no que o Bolsonaro fez. Em mostrar as críticas ao sistema eleitoral brasileiro, que ele vem defendendo. Por que ele teve que fazer isso? Teve que fazer isso porque existe uma campanha com os ministros do STF e do TSE dizendo que o presidente Bolsonaro quer dar um golpe. Uma campanha da imprensa dizendo que o presidente Bolsonaro quer dar um golpe porque ele critica o sistema eleitoral brasileiro. Então ele foi lá e falou direto, e ainda chamou as pessoas, o presidente do TSE para participar. Que covarde que é, meteu o pé, saiu fora e disse, não, eu sou muito imparcial. Imparcial é uma pinóia. Você vai falar mal do Brasil, do mundo inteiro, e aí na hora que você tem que sentar frente a frente, que nem homem, em frente aos embaixadores e representantes internacionais, aí você dá uma desculpinha e mete o pé. Então, agora, repercutiu mal para a tua bolha de imprensa, repercutiu mal para a coluna da Miriam Leitoa, repercutiu mal no Globo. Ninguém mais lê essas porcarias, ninguém mais dá atenção a esse tipo de coisa, essa mídia velha, podre, ninguém mais dá atenção, isso na bolha de vocês repercute mal. Agora, falando de outra bolha, Michel Temer, rapidamente, eu não acho que o Temer fez um mau governo, exceto quando colocou o Alexandre de Moraes lá, mas dá para defender que o Alexandre de Moraes realmente se transformou quando entrou dentro do Supremo Tribunal Federal. O Temer foi vítima, inclusive da própria imprensa, de um assassinato de reputação cometido pelo Lauro Jardim, que mentiu, chamou um plantão da Globo, que derrubou praticamente o governo Temer, que vinha aprovando reformas importantes. No final, quando ele saiu absolutamente destruído. E a única coisa verdadeira que o Guga falou foi, de fato, ele saiu com a popularidade por conta desse assassinato de reputação que a imprensa cometeu, ele saiu com um assassinato de reputação completo.
Assim, não tinha mais nada do governo Temer. E hoje a imagem dele, você me desculpa, Paulo, essas pessoas que se diz que não querem briga, Paulo, etc., eu acho que são uma parcela muito pequena do eleitorado a ponto de fazer qualquer diferença. Acho que isso faz mais parte, já que a gente está falando de bolha, eu acho que isso faz mais parte da tua bolha aí, meio sapatênis, que no final tenta sempre emplacar os candidatos de terceira via. Tenho dúvidas, todos Paulinho. Quebram a cara. É Janones, é Simone Tebet, é Moro, é Dória, é todo mundo dando com muro porque não tem voto, não tem eleitorado. Muito bem, eu vou dar 30 segundos para cada um para a gente fechar, lindo, por favor. Paulo Matias. Eu começo para ficar com o menor tempo. Não, eu discordo do Figueiredo que ele falou que o Bolsonaro não deu um golpe. Ele deu um golpe, sim. Deu um golpe quando foi eleito, porque foi um golpe para a esquerda isso. Eles não acreditavam, eles duvidavam, eles não votavam fé na eleição do Bolsonaro. Então foi um grande golpe para a esquerda que até hoje está inconformada. Então teve golpe, sim. Pro Ursão deve ser uma questão de semântica. Será que o Bolsonaro está ameaçando ou não a democracia? Para ele era uma questão de semântica, se houve ou não uma invasão ao Capitólio, com as pessoas quebrando a janela e entrando pelo telhado. Então, para ele, que é um passador de pano, deve ser também uma questão de semântica. Essa reação da sociedade civil de 61 entidades, do Departamento de Estado americano, dos Estados Unidos, do embaixador da Suíça. A gente tem uma reação, é tudo esquerdista, é tudo gente ligada ao PT. Não é. A sociedade civil, juristas, procuradores, inclusive os Estados Unidos. Os Estados Unidos, Ned Price, ontem, falando como porta-voz da Casa Branca, eles estão se colocando a favor da eleição brasileira, porque perceberam que é um movimento contrário. O mundo inteiro, mas para o Ursão é uma questão de semântica se aquilo foi uma afronta ou não ao sistema. É incrível que esses juristas não ficam indignados com o Fachin, por exemplo, né, que atropelou aí, porque ele tinha que ir nessa reunião com os embaixadores se o Bolsonaro, que é o chefe do executivo, convidasse. O Fachin atropelou isso e chamou os embaixadores por conta própria. E só por isso que o Bolsonaro foi atrás e teve que conversar com os embaixadores depois. Não era 30 segundos para cada um? Você já teve 10. Vamos lá, Paulinho, vamos lá. Turma, vocês precisam me ajudar, meus amores. Vocês não estão entendendo, nós temos uma pauta para seguir. Vamos lá, Paulinho, por favor. Vamos lá, 30 segundos. É muito simples em relação aos Estados Unidos, né? Um país onde hoje mais da metade, 55% da população, segundo a última pesquisa do Rasmussen a respeito desse assunto, consideram que o presidente foi eleito de forma ilegítima. Querer dar alguma opinião sobre o processo eleitoral de alguém é uma coisa meio ridícula, né? Depois de tudo que aconteceu na eleição de 2020. Nessa democracia americana. Guga, meu Deus, querido, segura a calcinha, filho. Você não consegue aguentar 10 segundos de fala sem interromper. Confia nos Estados Unidos. Eu sei que você não tem argumento, mas tem que te zoar. Eu sei que você não tem argumento. É um festival de bobagem. Mas você tem que deixar o programa acontecer, porque senão fica impossível de comentar. Eu tô nos Estados Unidos, você tá no Brasil. Você interrompe a cada 10 segundos. É impossível. Não, mas é porque você fala muito e às vezes Paulinha, nós vamos agora de polêmica no programa.